Demos o nosso máximo, conseguimos nosso objetivo, conseguimos classificar, chegamos. E quando o Corinthians chega, a gente sabe e todo mundo sabe que pesa muito. Essa camisa pesa muito. Então, a gente fez por merecer. Muito feliz pelo gol, dedicar meu filho e minha filha que tem por vir aí. Então, fico muito feliz, é isso aí. Tamo junto. Chegamos! Não fizemos um bom primeiro tempo, tivemos algumas dificuldades, né, na circulação de bola, algumas dificuldades na infiltração sobre o adversário. Fomos um time um pouco lento nessa circulação, poderíamos ter aproveitado um pouco melhor os espaços que tínhamos, mas ao mesmo tempo a gente está muito satisfeito pelo rendimento, pela entrega dos jogadores, por tudo que eles demonstraram em termos de dedicação nesses últimos jogos. E valorizar, né, as 2 vitórias seguidas e principalmente 2 vitórias seguidas sem sofrer gols também e chegando nessa classificação. Em que nível chega o Corinthians, Chicão? Eu discordo um pouquinho dele ali do rendimento dos atletas, viu, Flávio? Os atletas precisam evoluir bastante. Se quiser classificar, passar pelo Red Bull Bragantino, não só nesse jogo, no jogo do Palmeiras também não foi bem. Esse jogo do Oeste tem um detalhe que agora eu percebi ali, que os 2 gols foram no acréscimo no primeiro tempo e no acréscimo no segundo tempo, para ver que o Corinthians chegou 2 vezes ao gol só. Então precisa evoluir muito se quiser classificar. Vampeta. Deixa eu fazer aqui agora um momento Maguila também, né? Quando o Corinthians ganha, o Nelsinho da loja lá do Parque São Jorge está mandando abraço pro Chicão. O Serrano, que é um amigo meu da Vila Maria, que é São Paulino, falou: nós ajudamos vocês, né? Com o neto dele aqui, com a camisa de São Paulo. O recado está dado. A verdade é o seguinte, que o Guarani salvou a Ponte Preta e ajudou o Corinthians. Porque o Guarani precisava de 2 pontos em 2 jogos, 6 pontos disputados. Jogou contra o Botafogo, que era o sério candidato mesmo, com 8 pontos a ser rebaixado. Qualquer um de nós aqui não faria assim dizer que o Botafogo estaria fora agora. E a Ponte também. E a Ponte, né? Um com 7, outro com 8. Isso. E aí acabou sobrando para o Água Santa e para o próprio Oeste, né? Que se empata o jogo, um empatezinho, estaria o Botafogo de Ribeirão Preto rebaixado. Aquele jogo livrou, né, Vampeta? Desculpa, aquele jogo lá livrou o Botafogo, né? Contra o Guarani. Porque aquela vitória. Então, falou que o Guarani ajudou o Botafogo e ajudou o próprio Corinthians, né? O próprio Palmeiras, quer dizer, o Se Corinthians... o Oeste empatasse o jogo, o Corinthians estava fora, por causa de cartão vermelho. Sim, o Corinthians e estaria fora do rebaixamento também. E estaria fora do rebaixamento. E traria o Botafogo por número de vitórias e saldo de gols. Sim. Olha só como é que é. O campeonato ficou tão assim, a todo momento mudava. O Água Santa estava classificando, a Ponte Preta estava fora, o Água Santa acaba rebaixado, e o Corinthians, que não acreditava, qualquer um aqui com a pandemia, pós isso tudo que voltou, eu não acreditava. Eu aposto sinceramente que o Corinthians não caía, mas não classificava. Não classificava. O Corinthians, eu também achei que, pelo menos é o seguinte, você não criava chance contra o Guarani do Paraguai, foi eliminado, criando chance, várias oportunidades, não ganhava. Jogou 2 jogos mal, estilo Corinthians antigo, e está classificado. Eu sou o resultado. Sabe disso. Amanhã todo mundo sentado no coquilinho, no botecozinho, no trabalho, falando, não, ninguém vai falar que jogou mal, falou que está classificado e que vai ser, e quem vai estar nas quartas de finais. Eu sou o resultado. Tudo bem, ganhando, jogando bem, não tem coisa melhor do que isso. Mas já que não vai assim, vai pelo outro lado. Vai pelo outro lado, o lado que der, né? E eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que classificou. E fim de conversa. Esquecer esse passado, né? Porque, na verdade, todo mundo cobra muito o Thiago Nunes. Eu cobrei, eu sou um dos que cobra bastante o Thiago Nunes. Mas dessa vez, não é que ele deu um jeito e acertou o meio campo do Corinthians? Sim, com a entrada desse Ederson. Aquele que veio do Cruzeiro, né? Que fez um gol aqui no Corinthians, no campeonato passado. O ano passado. Exatamente. Olha, eu até, na redação, eu falei, pô, ele me lembra, assim, um capitão. Ele tem um jeitão, assim, de um cara que pode orientar o time dentro de campo, porque ele tem uma noção tática boa e desarma muito bem, né? Além de ter feito um golaço. Então você vê, eu só critico, será que o Thiago Nunes não viu que esse rapaz... Ele veio depois, né? Ele veio depois, mas não dá para perceber nos treinos. Ele veio depois mesmo. Ele não, mas ele já tinha jogado antes da pandemia. Já tinha jogado antes.
Acho que ele já entrou no segundo tempo. Ele entrou no segundo tempo. Mas pouquinho, será, né? Chegou, pouquinho. Pô, mas será que o coletivo, ele não viu o cara jogando bem? Não, ele é sabe, possível. tanto que ele tem usado, ele usou, foi a primeira opção dele contra o Palmeiras e depois também contra o Oeste. A questão é a seguinte, antes da pandemia, quer dizer antes da pandemia não, porque a pandemia continua. Né? Mas antes Da pausa da pandemia. Exatamente, Pausa. antes da paralisação, o cenário ele era caótico para o Corinthians. Falava-se em rebaixamento, em demissão do Thiago Nunes, e não em classificação, era inimaginável o Corinthians classificado. Aí ganhou do Palmeiras, a rodada ajudou, com o Guarani sendo derrotado pelo Botafogo, e depois a vitória de hoje sobre o Oeste com a ajuda do São Paulo. Uma coisa é o resultado, o Corinthians está aí, está vivo e se classificou, ninguém imaginava. Agora, futebol apresentado, não vejo por que o torcedor do Corinthians se animar. Contra o Palmeiras, deu 2, 3 chutes a gol, fez um gol 1-0 no jogo aéreo, tudo bem, faz parte do Hoje jogo, de novo, né? mas a bola parada, sabe, com o Cássio melhor em campo. Hoje, o Corinthians jogando contra o Oeste, o pior time do Campeonato Paulista. Eu só vi agora, mas só vi o Oeste. Para quem estava vendo pela televisão, parecia Corinthians e Flamengo. Porque era o Oeste atacando, o Cássio fez 2 defesas salvadoras no início do jogo. O Corinthians só foi chegar no gol uma vez, Flávio, de cabeça com o Danilo Por isso eu Avelar. falei, o Oeste estava achando que estava tão fácil que ele esqueceu de olhar a tabela e poderia fechar um pouquinho e garantir um ponto que não estaria Pois rebaixado é. hoje. O Oeste achou um jogo tão fácil que começou a atacar. Aí na pegadinha, né? E aí no segundo... Aí caiu na pegadinha. Chico. É claro, e aí no segundo tempo, de novo, quando melhorou um pouquinho com a entrada do Edson, que é um cara que tem um bom passe, ele é voluntarioso, ele vai pra cima. Ele é forte, né? Mudou com a Cara, presença do O Celso Edson. estava vendo agora, o Bozelli teve coisa séria. Viu? Teve, vai Condição ser séria. operado. Vai ser passar por Operado, cirurgia amanhã por causa Lembrou de muito fratura. a lesão que o Renato Augusto teve no jogo contra o Bahia. Exato, Isso, lembrou muito. fratura Tá no internado, vai rosto. fazer a cirurgia. Que ele jogava de máscara pena. depois. Isso. Né? Então, para efeito de Campeonato Paulista, o Corinthians não anima, não. Para efeito de Campeonato Brasileiro, então... Poxa, quando o Thiago Nunes olha para o banco de reservas, ele pede o Bocelli, ele não tem um centroavante para colocar, tudo bem, Tem o pode Jô. escrever o Jô. Tem o Jô. Ok. Né? Precisa ver se o jogo vai O ser jogo pode escrito. ser escrito para essa fase agora? Parece que vai Pode. ser. Mas vai dar tempo. ele recebeu a documentação do Japão? Não, tô falando assim, se que ele pode, saiu de lá pode, de uma maneira pode, que os japoneses contestam. Então. Pode não chegar a documentação. Aí ele só tem um meio armador, que é o Luan, que, pelo amor de Deus, ele é bom de bola, ele tem potencial, mas ele não consegue realizar, ele não consegue nem ajudar taticamente, tampouco criar. Ele é um pouco lento, né, Celso? Poxa vida, e ele não tem uma opção. Gente, mas pro ele lugar sempre do jogou Luan. assim. Ah, não, ele já jogou melhor. Não, Flávio. um ano. Depois ele começou acho que a no jogar Grêmio assim. ele foi um pouco mais intenso. Não, mas naquele ano que ele foi o melhor jogador do campeonato, depois a torcida do Grêmio reclamava exatamente isso dele. Que ele era um jogador lento, que de vez em quando sumia do jogo e tal. Que ele é bom jogador é indiscutível. Mas a reclamação da torcida do Grêmio era exatamente isso que você estava falando. Ou seja, ele não enganou ninguém. Não enganou ninguém. Entendeu? No sentido de, essa é a mas função que ainda ele assim, faz. a expectativa em torno do que ele pode fazer é grande. Ele está muito aquém daquilo que se espera do Luan. Luan é um cara diferenciado, um cara que sabe, por exemplo, fazer mais ou menos em termos de espírito, não estou falando de técnica, espírito que fez o Ederson hoje, entrou e foi para cima, chamou a responsabilidade. Tem outro tipo de jogador. Sim, tudo bem. Mas para quem é um cara ali que joga pelo centro e tem como principal função articular jogadas, criar jogadas, ele está um tanto quanto omisso. Sem falar que muitas vezes o passe é extremamente displicente. Eu acho que ele está um pouquinho ansioso também. Tem Pode hora ser. que ele vai buscar a bola no pé do zagueiro, no pé do volante, e isso acaba atrapalhando um pouquinho. A ansiedade às vezes atrapalha. E aí ele gosta de carregar a bola, né? Ó, vou dar uma boa notícia para vocês. O Corinthians contratou um baita atacante. Solta aí para vocês verem que Lá é vem só bobagem. um dos maiores atacantes do mundo. Olha só. Solta. Ó, apenas Haaland. Haaland. Quem é que tava lá que deu essa camisa pra ele? Deve ser meu patrocinador, né? Ele deve ser patrocinado pela Nike. E aí era aniversário dele, ele recebeu muito carinho de todo mundo. Ele resolveu fazer com um time desconhecido, um time que não. Como é que é? E aí ele ia fazer camisa do Bayern de Munique, arrumou uma coisa. O Corinthians é simpático e tal. Bayern Sabe Adidas. aquela coisa da o café com Bayern leite? É O senhor simpático. está errado. O senhor está errado. Ah, tô errado. Tá errado. Ele conhece o Corinthians, dos clubes Sabe o brasileiros, que ele é? conhece o Corinthians. Não, já, claro. Flamengo, São Celso, Paulo. já que ele falou assim, ó, o patrocinador tá ali,
Sabe assim, ó, vai usar a camisa do time que tem mais torcida no mundo. do mundo. Não, isso mais de eu 40 concordo. milhões. Mas Vai ele lá. teve que usar uma camisa Quem neutra. entrou o porque mundo na final do Mundial de Clubes da FIFA levando o maior número de torcedores. É. E sem dar porrada. O Alan Na nem bola. sabe que existe esse tal Mundial da FIFA. Porque ele nunca jogou. Não jogou mesmo, até moleque. Mas não tem, sabe? Pra Europa isso aí não... Olha lá, nadou e morreu na praia lá, o Bayern de Munique sobrou. Não, tudo bem, mas isso é assim mesmo. O Bayern de Munique é o melhor time lá mesmo. Pô. Não tem. Vem cá, jogou Borussia e Paris Saint-Germain antes da pandemia para Liga dos Campeões. Você torceu para ele ou pro Neymar? Torço pro Neymar. Você tem alguma dúvida? Mas eu torço pra ele pra caramba. Esse moleque tem Não, muito é, futuro. tem tudo pra- Agora, falando sério, é um baita jogador e foi legal isso aí, né? Acabou sendo uma É maneira a maior de... revelação da Europa, né, nos últimos tempos. Né? Foi uma coisa legal. Aí o corintiano que vê o Bocelli indo embora hoje, daí fica sonhar, não custa nada, né? Imagina, esse cara vestindo a camisa 9 do Corinthians e tal. Nossa. Seria, né? Tem o jogo, deixa o jogo mesmo, não precisa ir tão longe. Então, mas aí O de Jô novo, resolve. falando, pra O gente Jô não, resolve pra pra nós. gente Aliás, não é matar bom. essa história. O Jô recebeu a documentação do Japão? Porque Não, assim, esse é o mas problema. vamos Se supor, o japonês se sair a falaram que ele documentação saiu... amanhã, ele pode ser inscrito e jogar bola. Pode, mas o problema, Peta, é que os japoneses alegam que ele abandonou o contrato. A mesma coisa do Rony. Eu não sei se é o que aconteceu, a gente não estava lá, ninguém sabe, né? Ainda o se Rony, fosse o em Palmeiras coreano, conseguiu resolver, né? ainda se fosse em coreano ou em chinês, eu podia ler o contrato. Em japonês, não. Então eu não sei o que está escrito no raio do contrato. Então eu não sei. Eu Tá não sei se faltando liberou. algum documento ainda, né? Eles estavam segurando o contrato. Tem alguma informação, Chico? Não. Eu Mas sei. assim, o Rony conseguiu, o Palmeiras conseguiu, né? Conseguiu uma liminar. Uma liminar. É. Mas no caso do João, nem liberada a documentação foi. Pelo menos até então. Ô, Tanto que Flávio, ele não mas se a gente inscreveu estava por falando causa aqui, disso. mas o clube lá alega, não foi? Que não tem mais contrato nenhum mesmo, né? É Não, uma então, pendência. Sim, mas ele tinha que cumprir uma determinada situação e ele não cumpriu. É uma briga jurídica. Uma briga jurídica. Não dá para saber quem tem razão ou não. Mas a verdade é que eles estão segurando a documentação. Mas o Rony, para jogar hoje, não teve que entrar com uma liminar? O Palmeiras entrou com uma liminar Uma para o liminar. Rony poder Que jogar. pode ser caçada a qualquer... É porque eles apelaram. E até que seja julgado, eles já entenderam Parece que o não, Atlético porque- Paranaense resolveu. O Palmeiras não tem culpa nenhuma. Eu acho que o Atlético Paranaense resolveu com o time que o Rony jogava. Bom, Ele tá podendo jogar. é porque qualquer o maneira- Atlético Paranaense pegou 2 anos de suspensão para comprar jogador. Para poder se De inscrever qualquer no jogador. maneira, a diretoria do Corinthians está otimista em relação à possibilidade de inscrever o Jô já para jogar quarta-feira. Agora, mais do que nunca, porque o Corinthians perdeu o Bocelli, que é o artilheiro do time na temporada. O Bocelli fez 6 gols na temporada. Aí, se ele não tem o Bocelli, o menino aí, o Matheus da Avó, entrou hoje, mas é muito novo, não dá para você botar fé no garoto. E sem atacante, muda totalmente a maneira do Corinthians jogar. Então o Jô, mais do que nunca, se torna uma figura indispensável para a sequência do Campeonato Paulista. Talvez nem o Corinthians imaginasse que pudesse realmente se classificar. Uma vez classificado, agora tem que apostar no Jô. Aí com o Não tem jogo, jeito. o time fica forte. O ataque, pelo menos, É porque ele já vai ter tem uma referência. E né? a gente já está Olha o acostumado seguinte, com a ó, camisa corintiana. hoje é domingo para nós aqui. Lá já é segunda no Japão. Já é 9 da manhã. Resolve. Não, então, eu não sei como é que tá isso. Realmente é uma coisa assim. Como é que você vai saber esse negócio do Japão? Né? O Jô, ele tem as razões dele. Ele É, mas parece, mas que já tem a palavra do clube japonês que a liberação da documentação vai ser feita até amanhã. Ok. Então, tem um litígio, mas ainda assim... E eles o demoraram. fuso horário, por isso que eu tô falando, sem brincadeira. Não, tomara que tenha. Lá já é 12 horas de fuso, lá já são Meio-dia. 9 É, 9 da meio-dia. manhã. Não, tomara. Eu tô longe, já tô no final da noite já, Lá é 9 de horas dia da no manhã. Japão. É. Não, tomara. A gente quer que isso aconteça, né? E se